Salve, salve, gente boa! Nessa terça-feira tem escândalo do INSS. Agora é 90 bilhões, só se fala nisso nas redes sociais. Os bolsonaristas estão ensandecidos com essa história. E se você ainda não entendeu, chegou a hora de você entender a verdade, tá? A real sobre isso aí. Vou te contar. Também você vai saber nesse vídeo aqui que o Ciro Gomes abraçou de vez o bolsonarismo. Não tem jeito mais, já foi e não volta. E agora é oficial. Vou te contar, ele esteve com bolsonaristas e anunciou que vai apoiá-los nas próximas eleições. Vou te mostrar. Também você vai ver que o STF aceitou a denúncia do núcleo 4 dos golpistas. Quem são? Aquela galera do núcleo da desinformação, a galera das fake news. Eu vou te explicar como é que eles agiam no esquema do golpe de Estado. E aí só falta um núcleo agora para ser declarado todo mundo réu, todo mundo que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E também vou te falar que o Flávio Bolsonaro, não foi o Jamil Chad, não foi o Ricardo Mello, o Flávio Bolsonaro desmentiu o irmão, o Eduardo Bolsonaro. E tem até vídeo para você ver. Vem comigo que eu vou te contar tudo isso, que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, para aquele bom e velho português que todo mundo entende. Já vou te pedir também para dar aquela dedada esperta no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque se inscrever, engajar com esse conteúdo é super importante para ele aparecer para mais pessoas. Também te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Aqui embaixo tem um link para você entrar e o conteúdo sempre é publicado lá primeiro, então quem está lá recebe antes, tá? E você não perde nada. Entra no link aqui lá na descrição do vídeo que você já vai saber tudinho e já vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Mas vamos nessa, tem notícia para comentar contigo, essa é a primeira que eu começo a comentar aqui. Olha, essa matéria aqui, ela deu o que falar hoje. Por quê? Porque essa matéria tem informações assim faltando. E essas informações faltando é justamente aquelas que desmentem a própria matéria. Vou te explicar. Investigações avançam sobre empréstimo consignado no INSS. Só em 2023 foram 35 mil reclamações. Meu Deus, diria você, eu diria qualquer pessoa que não está com os números na mão. Mas daqui a pouco você vai estar com os números na mão também, você vai ver que a coisa não é bem assim. Enfim. Isso aí foi uma matéria da Daniela Lima, lá da Globo News, e ela também falou sobre isso na TV. Não foi só no texto, não. E esse vídeo aqui, esse trecho que eu vou te mostrar, viralizou no mundo bolsonarista, no mundo encantado dos bolsonaristas, tá? E eles estão usando esse vídeo aqui para falar que é uma nova fraude, uma nova roubalheira do governo Lula. Presta atenção no que fala a Daniela Lima e ao terminar, vamos interpretar o que ela fala para você entender direito, tá? Se liga. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Pronto, essa frase final, 90 bilhões de reais, com toda essa ênfase, foi suficiente para gerar uma situação assim de pânico no governo. Por quê? Porque inventaram um monte de mentiras e estão espalhando essas mentiras a rodo nas redes sociais, no aplicativo de mensagem. Pode ter certeza que no grupo de Zap da família já chegou essa história, tá? De que, olha, 90 bilhões de roubo e etc e tal, né? Enfim, e aí você vai ver o seguinte, vamos interpretar o que Daniela Lima falou. Tem duas informações muito importantes aí nas falas dela. Primeiro é o seguinte, 35 mil pessoas reclamaram que tiveram um desconto indevido de empréstimos. A pessoa estava lá, de repente, foi tirar o extrato da conta bancária, tinha lá dinheiro a mais, que ela não pediu para ninguém, o banco deu, e depois começa a cobrar as prestações, né? 35 mil pessoas procuraram o INSS para reclamar, aconteceu isso aqui, eu não pedi esse empréstimo, eu não quero esse dinheiro, pega isso de volta, some com isso de perto de mim. Certo? Aí você fala, bom, o Brasil tem 40 milhões de aposentados. A gente está falando de muito ou pouco 35 mil reclamações. 35 mil é bastante gente, mas no contexto nacional é muito ou pouco.
Como é que a gente descobre se é muito ou pouco? Simples, comparando com anos anteriores ou anos que depois, posteriores. Então, vamos fazer isso, que aí você vai entender que esses 35 mil, número aí de 35 mil reclamações é ridiculamente pequeno. Diminuiu absurdamente o número de reclamações. É o contrário do que dá a entender, porque ela não afirma isso, tá? Não dá para dizer que a Daniela Lima criou uma fake news, não. Mas a maneira como ela encadeou as informações aí deixou uma avenida para os bolsonaristas criarem uma fake news. Quando ela fala 35 mil pessoas reclamaram, você pensa, meu Deus, uma multidão. Ok, vamos lá, 2021, tá? Crédito consignado para beneficiário do INSS. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso é o boletim do consumidor. O que é isso? É o boletim nacional de todas as reclamações do PROCON, no IDEC, em todos os órgãos onde você possa reclamar de algum consumo inadequado, está nesse boletim. Então vamos lá. Em 2021 foram 110.211 reclamações. 110 mil. Sabe o que é isso? 68% de redução no número de reclamações de 2021 para 2023. Esse número aí que a Daniela Lima acabou de falar e você acabou de ouvir. Então, peraí. Era 110, agora é 35? Então caiu, então a situação melhorou, é isso? É isso. Só que o que está sendo vendido é exatamente o oposto disso. Que explodiu uma fraude inacreditável e é tudo mentira, né? Tanto é verdade isso aqui que eu acabei de mostrar, olha só, que chegou na época, essa matéria de outubro de 2021. Crescem reclamações sobre cobranças indevidas de crédito consignado. Pleno governo Bolsonaro. Justamente quando bateu lá os 110 mil, o número de reclamações. Tá aí, ó, a matéria tá aí para você ver. Aí a gente pula para 2022, o último ano do governo Bolsonaro. Mesmo boletim do consumidor, dados públicos, tá lá, ó. Crédito consignado, cartão de crédito para beneficiário do INSS. 57.874 reclamações. Então, assim, em 2021 era quase o triplo das reclamações de 2023. Em 2022 elas caíram bastante, quase pela metade, mas ainda assim continuaram mais altas do que as reclamações de 2023. Então, as reclamações de 2023 caíram na comparação com os anos anteriores, com os anos Bolsonaro. Caíram, não aumentaram, tá? Então, por aí você vê como a informação anda distorcida, anda quebrada, arrebentada. E aí, a segunda informação que a Daniela Lima passou é 90 bilhões de reais. Nossa, que desespero, é muito dinheiro. Então, 90 bilhões de reais não é o número de dinheiro, o montante que teria sido desviado, roubado, fraudado. Nada disso. Passa nem perto disso, pelo amor de Deus. 90 bilhões de reais é o número total que foi emprestado pelos bancos em 2023 para aposentados e pensionistas, no Brasil inteiro. Todos os contratos. Aquele contrato que aquele teu parente aposentado foi lá e pediu empréstimo no banco, às vezes até para socorrer um filho, socorrer um neto, né? Ou seja, um empréstimo legal. Então, 90 bilhões de reais é o total de dinheiro emprestado. Neste momento, ninguém tem a menor ideia de quanto seja o dinheiro que foi emprestado sem a pessoa pedir, que é essa fraude que estão reclamando aí nas 35 mil reclamações. Ninguém sabe se são só essas 35 mil, se tem mais gente que teve o empréstimo e não reclamou. Ninguém sabe ainda. Vai ser feito agora um pente fino, vai ter feita a conferência, contrato por contrato, para saber cadê o comprovante que a pessoa realmente assinou. O que aconteceu nessa história? Aconteceu o seguinte, essa investigação é uma segunda perna da investigação que a gente já conhece, que é a história das mensalidades das associações de aposentados. Aquela dos tais dos 6 bilhões, sabe? Então, o que acontece? O que a Polícia Federal descobriu é que as associações contratavam empresas para captar clientes, captar associados. O que essas empresas fazem? Essas empresas abordam aposentados na rua, telefonam para o aposentado, oferecendo, quer se associar ao sindicato, à associação tal, você vai ter benefício assim, assim, assado, tal. Vai lá na fila do banco e aborda a pessoa pessoalmente, oferecendo isso para ela. São empresas especializadas em captação. Detalhe, a Polícia Federal descobriu que muitas dessas empresas também trabalhavam para bancos. O que elas faziam para os bancos? Captavam clientes para o crédito consignado.
esse mesmo carinha que te aborda na fila do banco te oferecendo para você ficar sócio do sindicato dos aposentados, também é o mesmo carinha que aborda um outro aposentado e oferece para ele um empréstimo consignado, descontado em folha de pagamento. Então, essas empresas que falsificaram aposentados associados de instituições também falsificaram aposentados que queriam empréstimo. E aí essas pessoas receberam o dinheiro na sua conta e depois começou a descontar as parcelas. Então assim, não é que essas pessoas foram roubadas, não. O dinheiro do empréstimo foi depositado na conta delas, dos aposentados. Só que ele não pediu esse dinheiro. Por que ele sai no prejuízo? Porque ele recebe um dinheiro que ele não pediu e depois o banco começa a descontar as parcelas e obviamente tem juros nas parcelas. Então, o aposentado paga juro de um empréstimo que ele não pediu. Esse é o motivo do prejuízo, mas ele não é roubado, o dinheiro não desaparece da conta dele, ao contrário, o dinheiro aparece na conta dele sem ele pedir. O cara tira o extrato, tem lá 5 mil na conta dele. Ops, eu ganho salário mínimo, tenho 5 mil aqui. Esses 5 mil ele não tinha pedido. E aí começa a descontar 500, 600 reais por mês da aposentadoria dele, por causa daqueles 5 mil que ele não pediu. Por isso que ele está no prejuízo. É isso que acontece. Entendeu? Então o que a Polícia Federal descobriu é que essas empresas que ficam no meio prestam serviço tanto para a associação, que frauda, quanto para o banco, que frauda. Ou seja, o problema está nessas empresas. Tipo a empresa lá do careca do INSS. Falei sobre ele no vídeo anterior. O careca do INSS que deu R$1 para a campanha do Bolsonaro em 2022. Bolsonarista fanático, desesperado mesmo. Sabe? Daquele lelé da cuca. Então, é isso. Não tem nem 90 bilhões de rombo, de roubo, de assalto, de desvio. Não existe esse número. Quem falar que existe uma suspeita de que 90 bilhões de reais tenham sido roubados, está mentindo. Esse número não existe. 90 bilhões é simplesmente o número total de empréstimos que foram feitos, legais, né? E ali no meio deve ter alguns ilegais, senão não tinha 35 mil denúncias, reclamações. Então também tem ilegais ali no meio. Mas a maior parte, a esmagadora maioria, até pelo número de reclamações, você percebe, são empréstimos verdadeiros, que foram mesmo feitos pelos aposentados. Agora, quem teve o empréstimo fraudado vai ter que ser ressarcido desse dinheiro, desse juro que teve que pagar depois, enquanto ficou descontando as parcelas. Vai ter que ser ressarcido, né? E isso vai ser feito. Inclusive, o governo já está estudando a maneira e, olha, já anunciou o seguinte: o INSS fará devolução automática de descontos indevidos, diz o presidente. O que ele chama de devolução automática? O dinheiro vai cair na conta da aposentadoria do aposentado, lá onde ele recebe já a aposentadoria. Ele não precisa fazer nada. Não vai precisar pegar fila em lugar nenhum, não vai precisar apresentar documento nenhum. Vai ser feita uma conferência na documentação do empréstimo dele ou na documentação da associação dele. E se lá não ficar comprovado que ele realmente quis se associar ou ele realmente quis o empréstimo, simplesmente vai ser cancelado e ele vai receber automaticamente o dinheiro de volta. Só isso, não vai precisar fazer nada. Não precisa se mexer, não precisa contratar advogado, não precisa protocolar nada em lugar nenhum. Não caia no golpe da galera que está dizendo que tem um jeitinho para adiantar o recebimento dessa grana. É mentira, é golpe. Não tem, não vai funcionar assim. Vai simplesmente cair na sua conta de aposentadoria, lá onde você recebe sua aposentadoria. Limpinho, do jeito certo, tá? Inclusive, o governo está estudando que é o seguinte: o dinheiro desse mês já foi descontado, porque já tinha rodado a folha de pagamento. Então, quem teve desconto indevido, esse mês teve, mesmo já tendo descoberto a fraude. Só que esse dinheiro ficou preso com o próprio governo, ele não repassou esse dinheiro para ninguém. E agora, no próximo pagamento, esse dinheiro vai ser devolvido. Então, quem vai receber a aposentadoria no próximo mês já vai receber, agora em maio, já vai receber um acréscimo do dinheiro que foi descontado mês passado. Tá, mas e o resto do dinheiro? Porque tem gente que estava 1 ano, 2 anos tendo esse desconto, 3 anos tendo esse desconto indevido. Como é que faz com essa grana? Então, essa grana o governo também vai devolver. Só que como é muita grana, isso só pode ser feito depois de verificar contrato por contrato para saber quem realmente tem que ter devolução e quem não tem, porque tem um monte de gente que realmente quis o empréstimo, tem um monte de gente que realmente quis ficar sócio do sindicato. Então essas pessoas não vão ter devolução. As que foram vítimas do golpe vão ter a devolução. De que maneira? O governo estuda usar dinheiro público e pagar de uma só vez o valor descontado de aposentados do INSS. O governo está estudando, ele vai anunciar provavelmente na semana que vem de que maneira ele vai devolver esse dinheiro para os aposentados, os tais dos 6 bilhões de reais lá.
ou o montante real que foi descontado indevidamente, que também ninguém sabe até hoje qual é o valor certo. É menos de 6, mas ninguém sabe exatamente quanto. E aí, por exemplo, você ficou lá um ano tendo um desconto de R$100 por mês na sua aposentadoria. Vai receber, numa tacada, R$1.200, mais a aposentadoria do mês. Então você vai receber todo o valor que foi descontado de você indevidamente, de uma vez só, segundo a promessa do governo. Agora, o calendário, quando que vai ser essa devolução, deve ter relação com a data do aniversário do beneficiário. Porque simplesmente não dá para você fazer toda a devolução para todo mundo de uma única vez. Tem que rodar a folha de pagamento complementar, que é uma outra folha de pagamento, que tem acréscimos, que tem outras coisas que o aposentado recebe. E aí, conforme o mês que você nasceu, você vai receber. Pelo menos esse é o plano inicialmente estruturado para fazer essa devolução do dinheiro. Mas assim, o real, o que vai mesmo acontecer, vai ser anunciado ainda pelo governo, provavelmente na semana que vem, tá? E aí eu te mantenho atualizado, venho te contar como é que vai ser essa história. E aí é o seguinte, isso gerou um desdobramento político, né? Tem a investigação, mas também gerou um desdobramento político. E que desdobramento? O PDT, o partido do Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência, o PDT rompe com o governo após a demissão de Lupe e diz que ficará independente. Então, o partido do Carlos Lupe não gostou da demissão dele e falou, vamos maltratado, vamos sair fora. E aí diz que vai sair do governo. Detalhe, eles têm 17 deputados federais e têm 3 senadores, né? O que vai acontecer na prática? Na prática, muito pouca coisa. O governo, o PDT tem um índice de governismo, que a gente chama, que é de 91%. O que isso significa? De cada 100 votações, em 91 delas, o partido vota a favor do governo. Em 9% vota contra o governo. Então, assim, o que isso significa? Significa que dos 17 deputados, mais ou menos 15, às vezes 16, são os deputados que dão votos favoravelmente ao governo. 1 ou 2 deputados costumam votar contra o governo. O PDT é um partido progressista, é muito provavelmente que esse número continue aparecendo nas votações, 15, 16 votos a favor do governo, ou seja, na prática não deve mudar muita coisa. Na teoria muda, por quê? Porque a relação institucional, né, entre os partidos, entre o partido e o governo e tal, ela está meio abalada. E inclusive estão falando, não, porque 2026 possivelmente a gente vai lançar candidato e tal. Enfim, 2022 eles também lançaram o Ciro Gomes, né, o Ciro 3%. E falar em Ciro 3%, o Ciro já está fazendo das suas. Você estava falando que o Ciro abraçou o bolsonarismo, né? O Ciro já está fazendo das suas. Assim, ele aproveitou a demissão do Lupe para poder criticar o Lula, né? Colocar a culpa no Lula desse escândalo, que quem descobriu foi o governo Lula. Ciro diz que Lula é responsável político por fraude no INSS e defende Lupe. Vida simples. Diz que Lupe é um cara humilde, pobre, vida simples e tal. E é o seguinte, sejamos justos, não há suspeita de que o Lupe é corrupto. Ele não saiu por suspeita de corrupção. Ele saiu por suspeita de ter demorado para agir, de ter sido lerdo, lento. E aí uma pessoa simples, de vida humilde, de pobre, pode ser lerda também, né? Não é só quem tem grana que é lerdo, não. Pobre também pode ser lerdo, tá? Então ele saiu do governo por isso. Por supostamente ter sido lerdo, demorado para tomar uma atitude e impedir essa fraude do INSS, né? Mas o Ciro, obviamente, não ia perder a oportunidade de falar, não, a culpa é do Lula, a culpa é do PT, né? E aí ele foi além. Ele já garantiu, que vai estar do lado dos bolsonaristas na eleição de 2026. Ciro se reúne com bolsonaristas no Ceará e sinaliza aliança contra o PT em 2026. Ele teve com a turma do PL do Bolsonaro. Inclusive o seguinte, sabe quem que ele vai apoiar para senador? Segundo ele disse, tá? Ele declarou. Vai apoiar o pai do André Fernandes, sabe o deputado Raspacu, que foi candidato agora lá em Fortaleza e perdeu para o PT? Então, o pai dele é deputado estadual. E o Ciro está querendo apoiar ele para senador da República. Então o Ciro vai abraçar de vez. O que faltava para ele abraçar o bolsonarismo não falta mais, né? Abraçou de vez os candidatos bolsonaristas, inclusive nessa matéria aqui, tem uma fotografia do Ciro Gomes reunido com a turma bolsonarista lá no Ceará, no gabinete de um dos colegas dele lá, que é o Roberto Cláudio. E aí você está vendo ali, sentado ali, é justamente o pai do André Fernandes, o deputado Raspacu. Então Ciro Gomes foi ladeira abaixo, né? O Ciro 3% agora abraçou de vez o bolsonarismo. Ele já tinha feito esse movimento na eleição para prefeito, pegou mal, foi derrotado em todos os lugares onde ele disputou a eleição apoiando o bolsonarista, todos, foi um vexame, saiu arrasado das urnas no Ceará.
e vai insistir no erro, vai continuar apoiando bolsonaristas. Sabe qual é o nome disso, né? O nome disso é ressentimento, mágoa, cotovelo, em carne viva, cotovelo do Ciro Gomes. Enfim, fazer o quê, né? É a escolha do cara. Vai lá, abraça os bolsonaristas e vai com Deus. É isso. Bom, vamos continuar, né? Que eu quero trazer um recado para você aqui, que é o seguinte, ó. Dá uma olhada nessa mensagem aqui, ó, que eu recebi, inclusive fui autorizado a mostrar para vocês, tá? Carlos Matos. O Carlos Matos trabalha numa fábrica e depois de 10 horas de trabalho ele chega em casa e vai trabalhar para ele próprio, online, no computador. E ó, ganhou $643, dá mais ou menos R$3.500 por mês, isso aí, tá? Além da grana que ele faz trabalhando na fábrica. Então ele tem dupla jornada e consegue fazer um complemento de renda muito bom. R$3.600 por mês, tá? Ele que mandou essa mensagem autorizou, assim como a Carolina também autorizou. E olha só, ela também participou do curso da Escola de Negócios e já está tirando $1.049 por mês, que dá mais ou menos R$6.000. R$6.000 trabalhando em casa, no computador, no celular, no horário em que ela quer, morando onde ela quiser morar, com toda a liberdade possível, sem escala 6x1, sem ônibus lotado para ir para o trabalho, tá? E eu deixei por último aqui porque, ó, o Paulo Rodrigues tem 4 meses que ele está fazendo esse trabalho online e já está tirando R$12.000 por mês. $2.154, dá 12 mil por mês. Olha que salário que ele está tirando sem dor de cabeça de ter que ir lá aguentar a encheção de saco de chefe na orelha falando besteira. Geralmente o chefe sabe muito menos do que o subordinado dele, né? E aí, ó, tá lá o Paulo dando esse exemplo. E eu falo isso por quê? Porque existem inúmeras possibilidades de se ganhar dinheiro online, de se ganhar dinheiro pela internet. E olha só, essas aqui são algumas das opções, são cursos da Escola de Negócios Digitais que ensina você a fazer um monte de coisas. Só profissões onde você trabalha online, onde você trabalha pela internet. Profissões, tá? Não é fórmula de ficar milionário, não. Não é curso de vender curso, não. São profissões normais. Tem profissões brasileiras, onde você vai ganhar em real, e tem trabalhos gringos também que você vai ganhar em dólar, tá? Então, ó, dá um print aí nessa imagem, dá um outro print aqui, pausa o vídeo, dá um print para você ler bem, entender se esses cursos te interessam. E se te interessarem, clica no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, que você vai abrir um chat, vai conversar com o Clayson, e o Clayson vai te explicar tudo que você precisa. E ó, o Clayson não entra em roubada não, tá? Vai por mim que essa pode ser uma ótima oportunidade para você mudar de vida, mudar o jeito como você ganha a sua vida. Clica aqui no link da descrição, não perde essa oportunidade não. Isso é coisa para quem está realmente interessado em trabalhar online. Mas vamos lá, que tem notícia para a gente continuar comentando. Eu quero falar com você porque é o seguinte, julgamento hoje, né? Mais um grupo golpista, grupo 4, falta o grupo 3, tá? Não foi julgado ainda. Na verdade, a ordem era o grupo 1, 2, 3 e 4, só que o grupo 3 o julgamento foi adiado, foi passado para frente e o grupo 4 aconteceu antes. Aconteceu hoje. STF é unânime ao decidir tornar réus acusados do núcleo 4 da trama golpista. Quem é? Olha lá, 7 pessoas, essas figuras aqui. E de quem que nós estamos falando? Reginaldo Vieira de Abreu, lá o preto e branco ali da esquerda, ali, é esse aqui, ó, né? Guilherme Marques de Almeida, esse aqui, ó. Aí você tem o Marcelo Araújo Bormevete, esse de óculos escuros, espelhado e tal. À direita aqui dele, Ailton Barros. Aí você tem embaixo, Carlos César Moretson Rocha, é o cara do Instituto Voto Legal. Você tem também Giancarlo Gomes Rodrigues, que é esse do meio, militar. E Ângelo Martins de Nicole, também militar. Desses 7 aqui são 5 militares, um policial federal e um engenheiro de dados, tá? Quem que é essa galera aqui? Essa galera aqui é do núcleo da desinformação, o núcleo das fake news. Esse era, para mim, na minha avaliação, era o núcleo mais importante dos 4 núcleos golpistas que estão sendo julgados agora pelo STF. Por quê? Porque esse é o grupo responsável por espalhar as mentiras na internet para fazer as pessoas duvidarem da urna eletrônica, fazer as pessoas duvidarem do Supremo Tribunal Federal, fazer as pessoas duvidarem do Tribunal Superior Eleitoral, né? E também é o mesmo grupo responsável por atacar os militares, os comandantes das Forças Armadas, para obrigá-los a dar o golpe junto com o Bolsonaro. Por isso que essa galera é importante. Aí, tem gente que trabalhava na ABIN, tem gente que trabalhava no Palácio do Planalto, tem gente que não trabalhava no governo, mas qual que era o esquema? Eles faziam relatórios, muitas vezes falsos, inventados, relatórios contra adversários políticos, usavam a estrutura do governo para fazer esses relatórios.
Aí repassavam esses relatórios para influenciadores de extrema-direita que estavam dentro do esquema, para esses influenciadores espalharem a notícia, e aí virava aquela confusão, todo mundo duvidando da urna, todo mundo duvidando da justiça, aquela coisa toda. O Ailton Barros, que é esse aqui, o primeiro da direita aqui no alto, ele é fundamental. Por quê? Porque começou com ele essa investigação. Não só essa desse núcleo, a investigação do golpe inteira, tá? Diálogos entre Mauro Cid e major chamado de irmão por Bolsonaro estão na origem do julgamento de hoje no STF. Tá aí. Ailton Barros e Mauro Cid. O Ailton Barros era chamado de irmão pelo Bolsonaro. Inclusive, ele dizia, ele fez campanha, ele foi candidato, não ganhou, mas foi candidato, que ele era o 01 do Bolsonaro no Rio de Janeiro. E ele fez campanha com foto com o Bolsonaro, com a ajuda do Bolsonaro, o Bolsonaro pedindo voto, aquela coisa toda. Quem que é esse cara na fila do pão? Primeiro, esse cara era um major do Exército, foi expulso do Exército por corrupção. Expulso. Virou morto-vivo. Sabe aquele morto-vivo que a viúva fica recebendo a pensão? Então, quando o cara é expulso, ele é declarado como se fosse morto, que é o chamado de morto ficto, e aí a viúva começa a receber a pensão, a viúva de marido vivo. No caso, a viúva dele, que não é viúva, está recebendo a pensão dele de R$22 mil por mês, mais ou menos, que ele recebe de aposentadoria, de pensão. Não cai na conta dele, então ele não pode largar da mulher. Se largar da mulher, ele perde a grana e ela que fica com o dinheiro. Esse é o problema, não pode largar da mulher. Mas ele continua no bem bom, vivendo tranquilamente. E esse cara ajudou o Mauro Cid a inserir aqueles dados falsos no cartão de vacina do Bolsonaro. Esse cara, ele conhecia as pessoas que conseguiam fazer o serviço. E aí o Mauro Cid pediu para ele e ele encaminhou o serviço. Quando estava a investigação do cartão de vacina, a Polícia Federal foi lá e prendeu o celular, apreendeu, né, o celular do Mauro Cid e o celular desse cara aí. E encontrou uma conversa entre os dois, em que eles estavam falando justamente sobre o cartão de vacina e tal. E encontrou inúmeras conversas sobre o golpe do Ailton Barros com outras pessoas, principalmente com o Braga Neto. O Braga Neto mandava o Ailton Barros sentar o pau no Freire Gomes, que é o comandante do Exército, que não queria dar o golpe, e sentar o pau no Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, que também não queria dar o golpe, e para elogiar o Almir Garnier, que era o almirante comandante da Marinha, que estava a favor de dar o golpe. Então o Ailton Barros era o cara que fazia o serviço sujo do Braga Neto. Os comandantes militares que eram contra o golpe foram hostilizados na porta de casa, enfrentaram manifestação, xingamento, ameaça, nas redes sociais, nos grupos de Zap, naqueles grupos que eles frequentam ali, né, que é os grupos militares, onde está todo mundo ali sempre, o tempo todo, eles passaram a ser hostilizados dentro dos próprios grupos de convívio deles. E quem articulava essa hostilização era o Ailton Barros. Por isso que eu digo que esse é o núcleo mais importante, porque esse é o núcleo que convencia muita gente da população a duvidar que a eleição era limpa, e também atacava as pessoas que não queriam dar o golpe para forçá-las a dar o golpe. Então, por isso que esse núcleo, para mim, é o mais importante de todos, né? E aí, como eu disse, começou na história do cartão de vacina e as conversas entre essas duas figuras aí que você está vendo agora desencadearam toda a investigação do golpe. Então, tudo que você está vendo de investigação nasceu de uma conversa desses dois figuras aí, tá? E aí é o seguinte, para a gente terminar. Teve episódio Collor, sabia que ia dar isso. Olha lá. Se condenado, Bolsonaro deve usar caso Collor e pedir prisão domiciliar humanitária, defendem aliados. Pois é, o Collor foi preso, ficou uma semana. Ah, porque tem problema de saúde, não sei o quê, vai cumprir prisão domiciliar em casa. Pronto, o Bolsonaro achou a desculpa perfeita para pedir a mesma coisa, porque foi internado, porque fez quantas cirurgias, porque de vez vive lá mostrando as tripas pra gente, né, a barriga aberta e tal. Então, Bolsonaro vai possivelmente aproveitar essa jogadinha aí do Collor, que deu certo para ele, está cumprindo pena numa cobertura com vista para o mar, e um mar lindo, lá de Maceió. Bolsonaro provavelmente vai acabar cumprindo pena na sua casa lá em Mambucaba, lá em Angra, de frente para o mar também. A casa do Bolsonaro é de frente para o mar, tá? Pois é. Então, preso ele vai. Condenado vai também. Agora, se ele vai cumprir pena numa penitenciária ou se ele vai cumprir pena num quartel militar, aí já são outros 500. Cumprir pena ele vai. Agora, pode ser que ele cumpra pena domiciliar. É bem possível que isso aconteça. É ruim? É péssimo, né? É melhor que nada. É melhor que deixar solto completamente. Porque em prisão domiciliar ele não pode acessar a internet,
ele não pode receber visita, ele não pode conversar com um monte de gente, ele tem que ficar de tornozeleirinha no pé, só pode sair do portão, e para receber uma encomenda e voltar para dentro. Então, assim, melhor que nada, mas assim, muito, 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 muito longe do que precisava cumprir pena por tudo que ele fez, principalmente pelas 700 mil mortes por Covid na pandemia, que só o Bolsonaro foi responsável por umas 400 mil daquelas 700 mil mortes. Não é à toa que o Brasil foi o último país, o país que pior enfrentou a pandemia no mundo inteiro. O país que teve maior número de mortes proporcional à população foi o Brasil. Mas enfim, não me surpreende, confesso que não me surpreende. Deu uma entrevista hoje para o César Callejon, no canal dele aqui no YouTube também. Você sabe quem é o César Callejon, né? Ele trabalha no ICL, é um jornalista, escritor, um cara assim bastante respeitado no meio progressista, e dei uma entrevista para ele, uma entrevista de mais ou menos 1 hora. Falamos justamente sobre essa fraude do INSS, falamos sobre o julgamento dos golpistas, falamos sobre vários assuntos importantes sobre a comunicação do governo. Queria te convidar para assistir essa entrevista. Eu deixei aqui na descrição do vídeo também o link para você assistir. E também deixei no primeiro comentário afixado, tá? O link para você assistir aqui no canal do YouTube mesmo. Quando terminar de ver esse vídeo aqui, vai lá, dá uma olhada na entrevista, quem sabe você gosta. E aí recomenda para os amigos também, segue o canal do Callejon, tá? Vou deixar então o link na descrição e no primeiro comentário que vai estar afixado, beleza? Mas enfim, tem as últimas notícias para a gente comentar aqui, né? Flávio desmente Eduardo sobre assessor de Trump no Brasil. Nada a ver. Flávio Bolsonaro desmentiu o próprio irmão, que tinha dito que o cara lá que veio dos Estados Unidos, o David Gamble, veio para cá para discutir sanções contra o Alexandre de Moraes. Mentira, né, gente? Mentira. E o cara veio aqui numa reunião que já estava agendada, inclusive estava agendada com o governo, era uma reunião de parceria com o governo para discutir formas de combater o crime organizado, facções criminosas, gangues, né? Estão de olho principalmente no PCC e no Comando Vermelho, que são instituições criminosas aí que estão indo para outros países. Já teve gente presa lá nos Estados Unidos que são da facção, das facções. Então, por conta disso, foi feita essa reunião. Entre governos, não tem nada a ver nem com o Supremo e nem foi discutido nada disso. E aí é o seguinte, o vice-treco do subtroço, o cara que não manda nada, o quinto escalão do mandato do governo Trump, foi discutir, foi lá no Senado conversar com o Flávio Bolsonaro. Porque o Eduardo também disse, não, porque ele vai conversar com o Flávio, ele vai conversar com o Jair, vai conversar com todo mundo. Enfim, ele foi lá conversar com o Flávio, como o que o Flávio é presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, né? Então eles tiveram uma conversa. E olha só, o Flávio foi perguntado, e aí, o cara veio, ele falou sobre sanções, vai ter sanção no Xandão e tal. Dá uma olhada no que o Flávio fala. Eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já havia pedido essa reunião, e o que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. Pronto. Nem tocou no assunto Xandão. O próprio Flávio Bolsonaro desmentiu o irmão. Não, não imagina nada a ver, não falamos disso. Esse assunto não foi tratado, não era pauta. Fui eu que pedi a reunião com o cara, como presidente da Comissão de Segurança Pública. É o Flávio Bozo desmentindo o Dudu Bozo. Vai ter briga em casa, hein, Bolsonaro? Vai ter briga em casa, hein, Jair? Vai ter confusão. Pois é. Mas assim, o que posso fazer se um irmão é mentiroso e o outro irmão que é mentiroso também resolveu falar a verdade uma vez na vida? Né? Acontece. Até os mentirosos de vez em quando falam a verdade. Flávio Bolsonaro falou dessa vez, né? E não teve encontro nenhum com Jair Bolsonaro também não, viu? Nem com o tal do David Gamble, nem com o vice-treco do subtroço, que é o quinto escalão lá, que foi conversar com o Flávio Bolsonaro, também não foi conversar com essa gente, não. Então, tá assim, categoricamente desmentida essa mentira cabeluda, de perna curta, que o Eduardo Bolsonaro contou, que é a história de que o cara tava vindo aqui para pegar o Xandão. Oh, meu Deus! Mente que nem sente, né?
Mas enfim, é isso, gente. Eu queria agradecer muito por você ter visto esse vídeo até o final. Deixa o like, deixa o comentário, deixa o engajamento aí, que você sabe quanto que isso é fundamental. Às vezes você não deixou lá no começo, porque você pensou, não sei se esse vídeo vai ser bom. E aí, o que você achou agora? Deixa aí, vai. Ajuda nós. Então, seguinte, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política, sobre a economia, sobre a justiça, brasileiras e mundiais. Um abraço para você. Tchau.